E acabou há pouco lá no Parque São Jorge o jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino de 2025. O Corinthians vence o Grêmio por 2-0 no jogo fácil. Fácil, entre aspas, porque os gols foram sair já no final do segundo tempo e precisou da ajuda das jogadoras que saíram do banco. Mas o que importa é que as Brabas conseguem mais uma vitória e sobe na tabela e fica na 4ª posição. Enquanto o Grêmio segue aí 4 jogos sem perder. Nós vamos trazer para vocês aqui o histórico da partida e, claro, a nossa análise e opinião desse jogão de bola. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse jogaço que esteve lá no Parque São Jorge de Corinthians 2, Grêmio 0 pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. Mas antes, vocês que já são inscritos, peço que deixem essa moral, certo? Já deixe o seu like no começo do vídeo, porque você sabe que nós vamos trazer o conteúdo show de bola, não é mesmo? Agora, você que está chegando agora, quer ver qual que é do nosso canal, fique à vontade, assista o vídeo e aí no final, se você gostar, aí sim vale a pena você deixar o seu like, compartilhar e, claro, deixe essa moral, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater nossa meta e você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês. Pois bem, meus amigos, o Corinthians somou 4 jogos de invencibilidade no Brasileirão, com vitória tranquila, entre aspas, para cima do Grêmio, lá no Parque São Jorge, por 2-0. Os gols saíram no fim do segundo tempo, com Jaqueline aos 38 e a Gabi Zanotti já nos acréscimos aos 51 minutos do segundo tempo. Pois bem, gente, vamos passar para vocês agora como é que a técnica Taissan Passos e, claro, Lucas Piscinato escalaram suas equipes para este duelo. Vamos começar com as visitantes, que é o Grêmio. Pois bem, a Taissan escalou a sua equipe com a goleira Letícia, certo? Aí na esquerda a Mônica Ramos, certo? Saiu aí a Dani Barão. No miolo de zaga, a Tayla e a Carol Arcanjo. E na direita, ela, a famosa Raíssa Bahia. Deve ser corintiana a Raíssa Bahia, vocês não acham? Brincadeira, né, gente? E aí no meio de campo, Bia Santos, Camila Pini e a Jéssica Penha. E no ataque, Giovaninha, Gisele e a Drica. Eu vinha pedindo para a Taissan, parece que ela assistiu o nosso vídeo, nosso pré-jogo, né? E aí eu pedi pra Drica. O time do Grêmio teve mais outra vez o azar de perder a jogadora no primeiro tempo. Não que isso ia mudar o jogo, né? Porque o Corinthians começou bem, mesmo jogando com 11 contra 11, o Corinthians estava indo pra cima, só demorou pra definição dos gols, que saiu só no segundo tempo. Então tá aí a escalação da técnica Taissan Passos no esquema 4-3-3, e quem entrou também no 4-3-3 foi o Lucas Piscinato, que já tá querendo manter o seu esquema, certo? Mas as jogadoras, novamente, ele muda o time, certo? E aí no final tem que recorrer às jogadoras que eu acho que todo corintiano e corintiana acham que são titulares, né? Mas ele, com a teimosia, ele insiste em algumas jogadoras, não tem jeito, certo? Parece que o cara quer viver de emoção mesmo. Pois bem, o Corinthians entrou com a Nicole, a Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Marísia e Tamires. Até aí, tudo bem, certo? Já era de se esperar. Agora, olha só, gente, no meio de campo, Dayana Rodrigues, Duda Sampaio e Vicky Albuquerque. E no ataque, Eudmila
Carol Nogueira e a Johnson. Tá aí para vocês as escalações do técnico Lucas Piscinato e da técnica Taizan Passos para esse duelo que aconteceu lá no Parque São Jorge pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, e o primeiro tempo desse jogo, como é que foi? Olha só, o Corinthians dominou a partida e passou a maior parte do tempo com a posse de bola e no campo de ataque. Com chute de fora da área, as brabas levaram perigo à goleira Letícia. Duda Sampaio quase abriu o placar com um gol olímpico. O Grêmio pouco assustou a goleira Nicole. As gurias viram a situação se complicar um pouco mais após a expulsão da Raíssa Bahia. A lateral esquerda precisou de atendimento médico, depois de levar uma bolada, mas voltou para o campo sem autorização da árbitra. Raíssa seguiu reclamando, aí levou o segundo amarelo e foi mais cedo para o chuveiro. Eu achei um pouco de exagero aí da arbitragem. Aliás, gente, a arbitragem nessa 8ª rodada foi calamitosa, terrível, incrivelmente como os nossos árbitros estão despreparados no futebol feminino. Então você que é árbitro, você que é árbitra e está escutando, vocês têm que assistir mais o futebol feminino, assistir mais e ver mais a regra do futebol, certo? Porque não é possível, gente, fora que as paradas no jogo, cada coisa encostou na jogadora é falta, a jogadora não pode mais. Futebol é jogo de contato, gente, não tem como, certo? Mas a juíza pica demais o jogo com faltinhas que não tem nada a ver, falta pro banco de reserva. Meu Deus do céu, certo? Então precisa mudar isso aí urgente. Mas, infelizmente, né, os clubes voltaram aí no Edinaldo até 2030, né? Então temos que aguentar isso aí. Pois bem, gente, e esse foi o último grande lance dos primeiros 45 minutos, que terminou 0-0 entre as Brabas do Timão e as Mosquiteiras do Grêmio. Pois bem, e no segundo tempo, o Grêmio sinalizou um pouco de melhora e chegou mais vezes no campo de ataque, mas deu pouco trabalho para a goleira Nicole, afinal está com uma jogadora a menos, né? O Corinthians seguiu dominante e chegou finalmente aos gols após as substituições, né? Jaqueline Oliveira e Gabi Zanotti saíram do banco e garantiram a vitória das Brabas por 2-0. O gol da Jaqueline saiu aos 38 minutos, certo? E da Gabi Zanotti já nos acréscimos aos 51 minutos de jogo. Ou seja, o jogo inteiro, o Corinthians praticamente, o segundo tempo inteiro, jogou com uma jogadora a mais, certo? E mesmo assim não conseguia furar a defesa do Grêmio. Foi preciso o Lucas Piscinato mudar o seu time, certo? Tirar e parar de insistir. Eu acho que agora tá na hora de parar de insistir. Eu acho que tá na hora de parar de teimosia, né? De insistir com Carol Nogueira, certo? A Johnson sim precisava de uma chance. A gente vinha falando isso aqui, mas confesso para vocês que a Johnson não foi bem também, certo? A Johnson não foi bem. Entrou no jogo, começou como titular, mas na minha opinião não foi bem e foi substituída. Enquanto que Jaqueline no banco, Gabi Zanotti no banco, certo? E aí precisou essas jogadoras entrar para melhorar. Pois bem, gente, assim foi o segundo tempo. Corinthians não foi tão fácil assim como muita gente tá falando, mas o que importa é que venceu. Pois bem, gente, como fica agora a tabela dos dois? Com a vitória, o Corinthians vai ao G4, na 4ª colocação com 15 pontos. São 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Grêmio soma a 4ª partida sem vencer e ocupa o 12º lugar na classificação com apenas um triunfo, além de 4 empates e 3 derrotas. É muito pouco, né, gente? Eu esperava demais do Grêmio e do Internacional que venceu hoje, mas essas equipes estão devendo demais. Pois bem, e a agenda das duas equipes? Olha só, o próximo compromisso das Brabas será contra o Bahia no próximo domingo, dia 4, às 18h30, também no Parque São Jorge. Outra chance aí pro Corinthians subir mais e mais na tabela
apesar que o Bahia venceu e tá indo bem, tá? Tá indo bem no brasileiro também. Enquanto que o Grêmio recebe o Juventude também no domingo, dia 4, só que um pouco mais cedo, às 18 horas. O jogo do Corinthians é 18h30 e o jogo do Grêmio é às 18 horas contra o seu rival Juventude, lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, meus amigos, o Corinthians mais uma vez contra o Grêmio, parecia reprise da Supercopa, certo? E com a mesma jogadora, o Corinthians começou arrasador, tentando de todas as formas fazer o gol. Só que faltava qualidade. Faltou qualidade das jogadoras que estavam no banco de reserva. Exatamente, certo? Faltou essa qualidade que o Lucas Piscinato percebeu isso já na metade do segundo tempo, né? Já na metade do segundo tempo que ele foi perceber que não adianta ficar insistindo com algumas jogadoras, né? Eu, que não sou corintiano, percebo a teimosia que o Lucas Piscinato está fazendo. Muita gente pode defender ele, mas a gente não tem como defender um técnico que insiste em ficar mudando a equipe todos os jogos. Como eu já falei para vocês, essa equipe acaba não tendo entrosamento, certo? E agora, olha só, as jogadoras que entraram depois, que já estão mais com entrosamento, decidiram o jogo. Decidiram o jogo. Antes o Corinthians martelava e nada. Até a Johnson, que eu via pedindo para dar uma chance para Johnson, mas não gostei também da Johnson, certo? Ela foi brigadora, teve raça, tudo, não faltou, claro, isso, mas não foi o suficiente para me convencer, pelo menos nesse jogo não, certo? Aí, mais uma vez, a Raíssa Bahia é expulsa. Tempo, achei um exagero da arbitragem, né? Como eu já falei para vocês, as arbitragens do futebol feminino está terrível, gente. Está terrível. Essas árbitras têm que voltar a estudar a arbitragem de novo. Não é possível. Como eu já falei também, para um jogo a qualquer toquinho, jogadora cai por qualquer coisa, ela já dá a falta. Nossa, tá terrível a arbitragem do futebol feminino brasileiro. É de passar vergonha e raiva também. Pois bem, aí volta o segundo tempo, certo? O Corinthians deu uma descansada fisicamente, mas aí o Grêmio tenta ir para cima, mas com a jogadora menos fica difícil, porque tem que tomar cuidado com um time igual o Corinthians, que está com as 11 em campo, certo? O Corinthians foi beneficiado com a expulsão? Eu acredito que não, viu, gente? Porque o segundo gol só foi sair aos 38 minutos, certo? Faltou qualidade no time do Corinthians para definir o jogo. Faltou qualidade, certo? Agora eu vou passar para vocês aqui as substituições que ele fez no segundo tempo. Olha só, gente. No segundo tempo, ele tirou a Gi Fernandes já no final do jogo e colocou a Paulinha, certo? Tirou a Dayana Rodrigues e colocou a Gabi Zanotti. Tudo isso no segundo tempo. Tirou também a Andressa, a Eudmila para colocar a Andressa Alves, que também não melhorou muito o time, certo? Tirou a Johnson para colocar a Ariel Godoy, né? Mudou em nada, né? A Johnson, se tivesse continuado, era até melhor. E aí tirou a Carol Nogueira para a entrada já que fez o primeiro gol. Então, meu amigo Lucas Piscinato, certo? Parem de insistir quem não vai te dar retorno. Não adianta você insistir nessas jogadoras. Elas já estão aí mostrando para você que não tem como insistir nas jogadoras. Eu não tenho nada contra as jogadoras, gente. Eu quero ver o time, aquele Corinthians que a gente viu em 2023, 2024, né? Nada tá aparecendo, mas a gente percebe que também tem os erros do técnico. O elenco do Corinthians é mais fraco que 2024. Concordo que o elenco do Corinthians, eu venho falando e falo e com segurança. O elenco do Corinthians esse ano é mais fraco, mas ainda tem boas jogadoras que pode amar um grande time. E o Lucas Piscinato não está sabendo fazer isso. Ele está insistindo, certo? Nessa de ficar trocando jogadoras, certo? E o que acontece? A jogadora fica desanimada, perde o ânimo para jogar bola, fica desinteressada. Então é isso que acontece. Então,
O Corinthians mereceu a vitória? Claro que mereceu, que partiu para cima desde o começo, mas faltou o quê? Qualidade. Faltou qualidade para matar o jogo. Se essas jogadoras que entraram no segundo tempo tivessem entrado no começo, talvez não fosse uma goleada, mas talvez o Corinthians tinha ganhado com mais segurança e mais tranquilidade. Enquanto o Grêmio, infelizmente, o Grêmio é uma decepção no brasileiro, pelo menos até o momento, assim como o Internacional, mesmo com uma vitória magra hoje contra o Real Brasília, certo? Os times do Sul estão devendo, certo? Então, o que importa é que o Corinthians venceu e agora sobe na tabela. E o Grêmio, mais uma vez, estacionado lá embaixo, certo? E se vacilar, pode ser ultrapassado pelas outras equipes aí na 9ª rodada, certo, gente? Então tá aí para vocês a nossa análise e opinião desse jogo de Corinthians 2, Grêmio 0. Agora eu vou passar para vocês, olha só, os outros jogos, né, dessa 9ª rodada, já que, aliás, dessa 8ª rodada, já que o jogo do Corinthians e Grêmio foi o último, fechou a rodada. Então olha só, Instituto 3B que fez a sua primeira vitória no campeonato, 2, Sport Recife 1, São Paulo 1, América Mineiro 3, Juventude 0, Palmeiras 4, Cruzeiro 1, Flamengo também 1. Flamengo jogou bem esse jogo, hein? Gostei de ver as meninas da Gávea encarando o Cruzeiro fora de casa. Bahia 1, Red Bull Bragantino 0. Olha o Bahia subindo aí na tabela, gente. Fluminense 1, Ferroviária também 1. Ferroviária e Cruzeiro tem apenas 1 ponto, não subiu tanto, era o jogo para esses dois times distanciar mais ainda, mas empataram. E aí Internacional com a sua primeira vitória no Brasileirão, 1, Real Brasília 0, mas o Real Brasília vendeu caro essa derrota, hein? E finalmente o último jogo, Corinthians 2, Grêmio 0. Então tá aí, meus amigos, os jogos dessa 8ª rodada do Brasileirão Feminino, certo? Agora a gente volta nessa semana com mais pré-jogos para vocês, que já temos aí a 9ª rodada, domingo agora, começa sábado, já a 9ª rodada e termina no domingo, certo? Aí depois tem um descanso de uma semana, tá certo? Então tá aí, vou ficando por aqui, desejando a todos vocês um maravilhoso, abençoado final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco, fui!